E nessa quarta-feira, dia 6, uma notícia abalou a política aqui em Goiânia. O ex-prefeito Íris Rezende, do PMDB, declarou, disse para todo mundo que não é mais candidato. Disse que vai se aposentar da política. Daniel, isso muda todo o cenário da política nas eleições aqui em Goiânia, né? Muda completamente, é um mês do prazo das convenções partidárias, né, Ana? Nós aqui do Pauta já tínhamos falado dessa possibilidade dele não ser candidato, e hoje acabou se confirmando, né, o que de certa forma surpreendeu todo mundo. E agora, pensando exclusivamente dentro do PMDB, como que o PMDB fica, o partido tem 30 dias para se reinventar. Porque a expectativa, não só nossa, como de todo mundo, era de que o Íris seria candidato. Sim. Né? Inclusive, em todas as pesquisas que saíram, ele estava na dianteira do processo. Embora as pesquisas agora não digam muita coisa, porque a campanha ainda nem começou. Exatamente. Mesmo assim, né, ele sempre foi muito forte aqui em Goiânia, as pesquisas ainda mostravam essa força. O que o PMDB vai fazer agora? Porque sempre a gente falava PMDB ligado, Íris Rezende e Goiânia. E agora, o que será do PMDB? Olha, Ana, o PMDB, assim, as pessoas, PMDBistas, sempre reclamou que o Íris não dava espaço para as lideranças mais jovens do partido. Agora, de certa forma, essa desistência dele força o PMDB a ter a pegar o bonde andando e dar um caminho para o partido, nem que seja na marra, porque em 30 dias o PMDB tem que decidir se ele tem um candidato em Goiânia, se ele vai apoiar alguém, o que ele vai fazer da vida dele. E além disso, essa decisão do PMDB daqui a 30 dias, ela tem implicância direta num processo de 2018, porque a gente sabe como as eleições municipais são importantes para esse processo estadual. Então, quando a gente fala que o PMDB sempre esperou o Íris e que sem o Íris o PMDB vai ter que decidir seu caminho, a gente sabe também que nomes como Bruno Peixoto, o Agenor Mariano trabalhavam para ser a vice, mas a gente tem quase certeza disso, que eles pensavam nessa possibilidade também de que o Íris não fosse candidato. Então, eles não são pegos completamente de surpresa. Não são. Mas também é aquele negócio, né? Existe uma diferença muito grande entre a teoria e a prática. Agora, de fato, o Íris não é mais, anunciou que não vai mais dar palpite, diz que não quer mais saber do PMDB. Não vai se envolver na campanha. Exatamente, não vai se envolver. Então, assim, se alguém esperava que o Íris não é candidato, mas ele vai me pegar pela mão e vai me levar num palanque, ele diz que não vai fazer isso. Então, agora é o PMDB por ele mesmo, o Íris não vai mais fazer nada. Engraçado que eu achei até o Bruno Peixoto meio afoito de correr, de já querer marcar, tem já uma reunião marcada para amanhã, na quinta-feira, para conversar, de definir os rumos do partido. Hoje de manhã, logo cedo, ele já estava lá no escritório do Íris, conversando, já articulando, até porque ele, como deputado, não tem nada a perder se for candidato a prefeito, porque ele continua com o mandato dele até 2018. E assim, o processo é tão rápido que hoje mesmo nós tivemos no escritório político do Íris para a coletiva, estavam lá o Bruno, o Agenor e os vereadores, a Célia Valadão e o Clécio. Logo depois do fim da coletiva, o Clécio já deu uma entrevista para uma televisão, se lançando como pré-candidato também. Então, assim, o processo está muito rápido, muito rápido. Então, assim, zero processo dentro do PMDB, zero em termos, né, em partes, porque o Bruno e o Agenor já tinham um trabalho para ser vice. Então, esse trabalho para ser vice, é claro que é diferente, mas é um trabalho que pode ser reaproveitado para ser a cabeça de chapa. Então, o PMDB assim, vai ficar assim incógnito, a gente vai ter que se decidir rápido. Então, assim, talvez até por isso o Bruno já esteja querendo, ele queria marcar essa reunião em vez de amanhã, ele queria para hoje, né, na verdade. Mas, assim, precisa de um tempo também para processar toda essa informação. O negócio é porque a gente sempre fala que não tem vácuo na política, então eles estão querendo ocupar esse espaço que o Íris está deixando, mas o problema é que ocupar um espaço deixado pelo Íris não é uma coisa fácil. Não é simples, né? Por tudo que o Íris representa dentro do PMDB, né, você chegar e se colocar para substituir uma figura como ele não é uma coisa fácil. E tem outro, você falou uma coisa interessante de vácuo, porque abre um vácuo tanto no PMDB como até na oposição. A gente pensar na oposição como um bloco, a oposição ao governador Marconi Perillo na eleição estadual, porque
tão logo foi anunciada a decisão, saiu a matéria do Jornal Popular, o senador Ronaldo Caiado lamentou a decisão, disse que ia conversar com o Íris, disse que ia pedir para ele reconsiderar, que ele não era um homem de desistir da luta. Também, ao longo do dia, também o ex-prefeito e senador canedo Vanderlan Cardoso também divulgou uma nota, o Vanderlan, que a gente tem que lembrar, que estava envolvido num rumor de que poderia ser vice do Íris, de que conversava com o Íris sobre uma possibilidade de aliança. O Vanderlan também divulgou uma nota, reconheceu essa carreira, a trajetória política do Íris, e quem não se manifestou foi o presidente estadual do PMDB, o Daniel Vilela. Nós entramos em contato com ele, estamos aguardando essa resposta dele, para ele comentar essa situação, para ele fazer uma avaliação e ver como é que o partido vai se comportar. Então, assim, essa decisão do Íris, ela mexe de uma maneira muito grande. Então, justamente por isso, porque existe um vácuo agora, e esse vácuo vai ser ocupado. Ou, se ele deixar de ser ocupado, é prejuízo para todo mundo, mas as pessoas vão se movimentar para ocupar primeiro esse vácuo mais urgente, que é o vácuo da eleição estadual, da eleição municipal agora de outubro, e depois esse vácuo da eleição estadual pensando em 2018. Agora, a gente observando assim, eu tenho a impressão de que para o Vanderlan foi muito bom. Sim, não é? Essa saída do Íris. Fala muito do delegado Valdir por conta do possível perfil do eleitorado. Isso. Mas eu vejo assim, uma vantagem maior para o Vanderlan do que para o delegado Valdir e do que para qualquer outro pré-candidato, assim, na minha opinião. Pensando, sim, porque o Vanderlan também, ele pode, como as coisas indicam, assim, nos bastidores indicam que havia uma conversa entre ele e o Íris, a gente não sabe qual o teor dessa conversa, em que pé estava essa conversa, mas se de fato havia uma conversa de vice, nada também indica que, se for bem costurado, o Vanderlan não pode trazer o PMDB para cá, num cenário em que o PMDB não consegue se reorganizar com esses nomes que estão colocados. Nada impede que o PMDB apoie o Vanderlan, se o Vanderlan fizer uma costura boa, porque o delegado Valdir, de certa forma, ele sai beneficiado por causa dessa ele perde um rival muito forte na região noroeste, por exemplo, de Goiânia, que os dois são muito fortes. Sem o Íris, tudo indica que esses votos podem migrar para o deputado federal delegado Valdir. Mas também, de certa forma, a gente pode pensar num outro cenário também, em que, se houver uma união de todos os outros candidatos contra o delegado Valdir, pode existir, o delegado Valdir pode cair, e esses outros candidatos que estão um pouco abaixo, estão ali patinando ali mais ou menos num patamar ali mais igual, também dá uma chance para um outro nome. Se conseguir diminuir essa diferença para o Valdir e provocar um segundo turno, existe uma outra possibilidade para esses outros candidatos também. Até porque o Valdir ele tem questão de estrutura, exato, né, de campanha, que isso conta muito. Então, assim, a gente fala muito em pesquisa, mas pesquisa, nesse momento, gente, não diz muita coisa, porque, exatamente, é uma leitura daquele momento, e agora as pessoas ainda não estão no clima, né, de campanha, não estão no ritmo de campanha, não estão no clima eleitoral. Agora, eu queria saber de você, Daniel, só pra gente encerrar, assim, qual foi o sentimento? Você conversou com o Íris, você, o Fred, o Vacil conversaram com ele no escritório dele hoje por mais de uma hora. Sim. Qual que foi o sentimento? Assim, o que você sentiu do Íris durante essa conversa? Ana, assim, todas as pessoas, a primeira reação das pessoas é de que o Íris é uma espécie de um blefe, né, um recuo estratégico. Mas, assim, a gente esteve lá e, assim, em alguns momentos da entrevista coletiva ele esteve muito emocionado, assim, a gente notava no tom de voz que havia um tom de emoção, e depois, quando ele conversou com a gente de forma exclusiva, a gente viu mesmo, assim, uma certa saturação, sabe, assim, um fim mesmo, porque... Foi um alívio, assim, ele tirou... Eu notei esse alívio, eu não sei se quem esteve lá notou esse alívio, mas na hora que ele fala que, eu não quero mais entrar nesse assunto, o PMDB... Você vai se decidir vai decidir sozinho o seu caminho. Eu notei um alívio nesse sentido de que, assim, ele estava muito pressionado, ele se sentia muito pressionado, e era o tipo de pressão que não é uma pressão que te empurra para frente, é uma pressão que te oprime, que te deixa, assim, te deixa para baixo, porque você se sente pressionado, mas você não sabe como que você vai reagir a isso, como que isso vai. A gente tem que lembrar que eles têm 82 anos, então eu senti, sim, esse alívio que você fala. Então, assim, na minha visão, a impressão que eu saí do escritório dele é de que essa decisão dele é, de fato, irreversível. Ele diz isso, que é irreversível. Mas, de fato, a gente chega a uma conclusão, assim, de que ele
encerrou mesmo a carreira dele e agora ele vai deixar o PMDB caminhar. Tem um mês ainda para isso acontecer, mas política tudo é possível, a gente sabe disso, isso é um chavão, isso é um clichê, mas de fato é o fato, né? Mas assim, do que eu senti dele, ele está decidido a colocar um ponto final na carreira política dele, nessa vida pública, e para ele mudar de opinião vai ter que ser um argumento muito bom. Agora, a pergunta que fica é, o que será do PMDB sem o Íris? Tá todo mundo muito ansioso para saber, viu? Muito. Até eu quero descobrir também. Vamos acompanhar para descobrir o que será do PMDB nos próximos dias.